Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio-gestor da Quest Investimentos. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o cenário, os mercados e os desempenhos dos nossos fundos no mês de março de 2015. Começando pelo cenário externo, acho que o mês de março foi um mês em que a nossa tese de que o crescimento global de 2015 será um crescimento mediano, com destaque positivo para os Estados Unidos, com uma manutenção do crescimento chinês no mesmo patamar do ano passado, e um crescimento ainda muito fraco em Europa e Japão, essa nossa tese foi corroborada pelos dados econômicos divulgados em março de 2015. Pelo lado da política monetária, eu acho que houve dois eventos bastante relevantes que vale a pena destacar. Primeiro, na Europa, com o início do programa de recompra de títulos, o chamado quantitative easing por parte do Banco Central Europeu, e nos Estados Unidos, na reunião do Banco Central Americano, o Fed, em que a leitura do comunicado e das minutas desta reunião indicaram que o Fed deve ser ainda bastante cauteloso no ponto de vista de subida de taxa de juros, e essa subida deve se dar apenas no quarto trimestre deste ano. Aliás, era o nosso cenário base desde o início do ano passado. Desta maneira, o cenário para ativos, o cenário de propensão a risco para ativos deve continuar favorável, na nossa opinião, nos próximos meses. Agora, o resultado principal, na nossa opinião, dessa diferença de crescimento e de política monetária entre os Estados Unidos e o resto do mundo deve se dar através de uma continuidade do fortalecimento do dólar em relação às principais moedas e também em relação ao real. No cenário interno, o cenário econômico, a gente costuma dizer aqui na Quest que a gente tem que sempre analisar a tendência e principalmente as mudanças dessas tendências. A foto do cenário econômico brasileiro segue muito ruim. Os últimos dados de inflação, os dados de atividade seguem mostrando uma economia estagnada, com uma inflação extremamente alta. A gente deve encerrar o ano de 2015 acima de 8% no IPCA, uma recessão muito provavelmente na faixa entre 1,5% e 2%. Agora, é inegável que o esforço que tem sido implementado pela nova equipe econômica, principalmente pelo lado fiscal, mas bem como também da recuperação da credibilidade, em algum momento durante este ano, no mais tardar no início do ano que vem, deve começar a apresentar resultados em termos de recuperação econômica. Acho que esse benefício da dúvida que tem sido dado, inclusive pelas próprias agências de rating, no caso da S&P pela manutenção do nosso rating, e no caso da Fitch pelo não downgrade nas últimas semanas, só corrobora a nossa visão de que a equipe econômica é um elo extremamente importante entre o atual governo e a comunidade econômica e financeira internacional, e que a manutenção das políticas de ajuste que têm sido implementadas é fundamental para o Brasil manter essa trajetória de possível recuperação no final do ano. Falando do desempenho dos nossos fundos e da nossa estratégia aqui na Quest, por mais que a gente enxergue essa mudança de direção na política econômica e essa possibilidade de mudança de rota do desempenho econômico, nossa carteira ainda segue bastante conservadora. O desempenho dos fundos no mês de março foi muito positivo nos nossos fundos de ação. Os destaques ficam para os fundos long short, com o Equity Hedge rendendo quase 180% do CDI no mês de março, o Total Return com desempenho acima de 220% do CDI, em 12 meses o Total Return já apresenta um retorno nominal de 13,1%, quase 120% do CDI. Os nossos fundos de ação também se comportaram muito bem no mês de março. O Quest Small Cap subiu 3,6%, o Quest Top 3,7%, muito parecido. O Quest Ações subiu 1,2%, com o Ibovespa caindo 0,84% no mês de março. O Quest Ações em 12 meses acumula uma alta de 6,4%, contra uma queda de 1,5% do Ibovespa. Nossos principais destaques de performance em relação a setores e papéis vieram das nossas apostas no setor de papel e celulose, com Suzano e Klabin tendo um ótimo desempenho, bem como dos serviços financeiros, com destaque para Porto Seguro. Para esse mês era isso, muito obrigado e até o próximo vídeo da Quest.